Fala pessoal, beleza? Hoje o tema do vídeo é Tesouro Direto. Eu vou mostrar aqui como acessar a base do Tesouro Direto, coletar esses dados, tratar os dados. Para isso eu criei 3 funções no Python e basicamente a gente vai acessar 3 bases diferentes. A primeira aqui contém os preços e as taxas históricas dos títulos. A segunda, ela contém o total de vendas diárias, o volume de vendas diárias do programa. E a terceira, ela contém as recompras do Tesouro Direto, né? Quando você resgata o seu título, né? Quando você vende antes do vencimento, o Tesouro ele recompra. Então, tem essa base de dados que contém as recompras do Tesouro Direto. E essas bases, elas estão aqui nesse link aqui, tesouro-transparente.gov.br. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês lá na base quais são essas bases que a gente vai trabalhar aqui no vídeo. Primeiro, eu já vou aqui rodando as bibliotecas que eu vou trabalhar no vídeo. Basicamente é o Pandas, né, que é a biblioteca que eu vou utilizar para baixar os dados e fazer o tratamento dos dados, e 2 bibliotecas de visualização de dados, o Matplotlib e o PyPlotly. E também eu vou instalar aqui o iFinance, que eu vou baixar as cotações do Ibovespa posteriormente para a gente fazer um comparativo aí com o Tesouro Direto. Então, acessando aqui a base do Tesouro, esse Tesouro Transparente, a primeira aqui é aquela taxa dos títulos ofertados, né? Então, essa primeira base aqui. Então, ela contém as taxas e os preços dos títulos ofertados pelo Tesouro Direto. É basicamente esse arquivo aqui, CSV, taxa dos títulos ofertados. Você vê que ele tem uma atualização diária aqui, ó, frequência diária de atualização. A última foi aqui 23 de maio. O segundo é esse aqui, vendas do Tesouro Direto. E o terceiro, eu vou entrar aqui, resgates do Tesouro Direto. Aí essa base aqui, ela é dividida em 3 arquivos. Um arquivo referente ao cupom de juros, né, os cupons pagos pelo Tesouro. Outro referente às recompras, que é o que efetivamente eu vou utilizar. E o terceiro aqui são os vencimentos dos títulos, né? Então, a gente vai utilizar esse recompras aqui. Então, vamos lá no código. Ele já baixou as bibliotecas e já instalou aqui. Então, vou fechar aqui. Então, vou começar com a primeira função. Então, a primeira função aqui é busca títulos, Tesouro Direto. Ele basicamente tem a URL lá daquele arquivo CSV, né? Então, ele utiliza o Pandas, faz aqui um tratamento aqui com separador ponto e vírgula, falando que o decimal é vírgula. Aí ele baixa esse arquivo. Depois eu fiz aqui transformar a coluna data vencimento e a coluna database para um formato datetime, né? Porque a gente tem mais recursos com o formato datetime. Depois eu criei um multi-índice com as 3 primeiras linhas ali do CSV, que basicamente contém o tipo do título, né? Se é um Tesouro Selic, se é Tesouro IPCA. A segunda coluna contém a data de vencimento e a terceira coluna ela contém a data base ali, a data que é referente ao preço, né? e à taxa daquele título. Daqui a pouco vocês vão ver na prática o que eu estou falando aqui. Então, basicamente, eu faço isso e retorno o data frame. As outras funções são basicamente a mesma, só muda aqui o parâmetro, o arquivo CSV, né, essa URL aqui, e alguns nomes de colunas aqui também. Então, basicamente, 3 funções aí bem parecidas, né? Vamos executar aqui as 3 funções. Então, vou começar aqui com a primeira base de dados, a preços e taxas históricas dos títulos. Então, vou baixar aqui nessa variável títulos. Deu um erro aqui de SSL, vamos contornar esse erro aqui. Vou voltar aqui,
Nas importações, vou importar aqui o SSL e vou criar aqui um padrão. Pronto, agora já rodou, né? Foi um erro de certificado aí que não estava válido, né? Da própria base de dados. E agora, essa linha aqui eu vou dar um sort, né? Que eu vou ordenar ela para tornar mais ágil a busca na base de dados, no data frame aqui. E aqui eu vou exibindo aqui como é que é a cara do nosso data frame, né? Então, aquele multi-índice que eu falei, são os 3 primeiros aqui, ó. É o tipo do título, né? Então, você tem Tesouro GPM mais com juros semestrais, a data de vencimento do título e a data base aqui, que é a data referente às outras colunas, né? Que são as taxas de compra da manhã, taxa de venda, preço unitário da manhã, preço unitário, né? De compra e de venda. Você tem essa diferença, né? Porque por exemplo, se você vai comprar um título, fosse comprar esse título, você pagaria esse preço aqui, né? 1.776. Mas, por outro lado, se você fosse vender, você venderia mais barato, né? O Tesouro, ele recompra um valor um pouco mais barato. Então, tem esse spread aqui entre preço de venda e preço de compra. Talvez você não saiba, mas existe esse spread, né? Tanto nos preços quanto nas taxas, né, que são relacionadas, né? Na verdade, a taxa influencia o preço, né? Então, a gente tem aqui, para essa data de vencimento, aí você teria todos os dias aqui com os valores que foram negociados. E assim por diante, né? O próximo tipo de título aqui, por exemplo, Tesouro Selic, seria o último título. Vencimento aí 2025, aí você tem também dia a dia aqui o valor das taxas. Eu vou criar aqui uma variável tipo títulos, que basicamente ela vai pegar quais são os tipos dos títulos que estão contidos aqui na nossa base, né? Você vê que o GPM, que hoje não se negocia mais, né? Você não consegue comprar mais esse título. Basicamente, hoje você tem o IPCA+, que é o relacionado à inflação, o IPCA+, com juros semestrais, o pré-fixado com juros semestrais e o Tesouro Selic, né? Então, hoje aqui você consegue comprar esses títulos aqui. Então, vamos concentrar aqui agora no Tesouro Selic. Vou pegar esse Tesouro Selic. Aí eu peguei aquela base títulos, né? Então, essa base completa aqui dos títulos. Aí eu fiz um lock, passando aqui uma tupla com o nome do Tesouro Selic, o valor Tesouro Selic, e a data de vencimento. Assim eu filtrei o Tesouro Selic para essa data de vencimento. Então, rodando aqui, a gente tem só os valores referentes ao Tesouro Selic para essa data de vencimento. E aí eu posso dar um plot aqui no preço base manhã, por exemplo. Então, aí você tem aí o gráfico de como evoluiu, né, o preço unitário do título desde 2019 aqui, quando ele começou a ser negociado, até a data mais recente. A gente tem também aqui, mesma coisa, um título pré-fixado. Então, dou um plot aqui. Você vê que o pré-fixado ele oscila bem mais, né, do que o Tesouro Selic. Eu plotei aqui a taxa de compra. Desculpa, o preço unitário de compra, né? Eu posso plotar aqui também a taxa de compra, que é a taxa de juros referentes àquele título, né? Você pode notar aqui que é inversamente proporcional o preço do título com a taxa, né? Então, à medida que a taxa cai, o preço do título sobe. E aí, para comparar esses dois aqui, eu vou jogar os dois no mesmo gráfico e vou normalizar, utilizando aqui eu pego o preço, a taxa, e divido pelo primeiro valor, né, da série,
e mando plotar. Faço isso tanto com o preço quanto com a taxa. Vamos plotar o gráfico aqui. Então é basicamente isso, né? Eu só igualei aqui esses dois gráficos. Fiz a normalização para os dois começarem de 1, para a gente ver aqui no gráfico certinho, né? Essa diferença entre a taxa e o preço do título. Aí eu posso fazer aqui com os outros títulos, é a mesma coisa. Então você tem essa variação. Nesse título aqui, como ele é mais recente, ele começou aqui em fevereiro de 2020, né? Então tem menos dados aí. Então eu fiz aqui com todos os títulos aí que atualmente estão disponíveis para serem comprados no Tesouro Direto. Vamos pegar um mais longo, pegar um IPCA aqui 2045. Então vamos rodar aí. Você vê que já é um título que foi lançado em 2017, então ele tem mais informação aí pra gente, né? Você vê como é que variou aqui a taxa e o preço do título, né? O código aqui está na descrição do vídeo, aí depois você pode fazer aqui com os outros títulos. Então, basicamente, essa base de dados a gente trabalhou dessa forma, com o preço dos títulos e a taxa referente a cada título. Agora a gente vai trabalhar com a segunda base, que é a vendas do Tesouro Direto. Então, basicamente eu vou usar aquela função lá para acessar a base, buscar aqui o vendas. Da mesma forma, eu vou ordenar para facilitar, otimizar a busca. Então a gente tem aqui basicamente o índice semelhante, né, à outra base, e os valores aqui. Você tem o PU, né, que é o preço unitário do título naquele dia, a quantidade aí que foi vendida e o valor em reais que foi realizada essa venda. E o que eu achei interessante aqui nessa base é agrupar todos os títulos. Então eu pego aqui essa coluna valor e eu agrupo aqui por data de venda, por data venda, né, que é essa data aqui. E somo todos, né? Então eu tenho com isso, eu vou plotar um gráfico com a soma de todas as vendas de todos os tipos de títulos. Então esse gráfico aí mostra a soma de todos os tipos de títulos vendidos aí pelo Tesouro. E agora a gente vai utilizar a nossa terceira base de dados, que ela contém as recompras, né? Que eu quero saber como é que foram os resgates aí dos títulos. Então vamos lá, vamos baixar aqui a base. Então você tem a data de resgate, a quantidade e o valor resgatado para cada título. Vou fazer um gráfico semelhante ao anterior ali, que eu somo todos os resgates de todos os títulos para cada data e ploto o valor aqui no gráfico. E agora eu vou pegar o Tesouro Selic 2025, né? Vou pegar só as recompras do Tesouro Selic. E agora eu vou plotar no gráfico. Então a gente tem aqui o Tesouro Selic e cada barra dessa aqui representa a quantidade em reais, né? Você tem aqui o valor em milhões. Então, quanto foi resgatado de Tesouro Selic para cada dia do ano. Você vê que aqui em 16 de março desse ano teve um pico. Aumentou bastante em março, né? Então, no próximo gráfico aqui, o que eu vou fazer? Em vez de plotar aqui diariamente, eu quero plotar ao longo da semana, né? Então eu pego essa base aqui, o que eu faço? Dou um resample, W, que seria por semana, né? Eu agrupo de semana em semana e após agrupar,
eu vou e somo, porque aí eu vou ter todos os resgates feitos naquela semana, desse título, né? Tesouro Selic 2020. Então, vamos lá. E agora eu vou plotar um gráfico com esses valores. Aí eu acho que ficou mais claro, né? Ficou mais fácil de enxergar. Então, você vê aqui que a semana que terminou ali em 22 de março, ela teve bastante resgate no Tesouro Selic, né? E por coincidência ou não, foi justamente o mês de março, que é um mês que a bolsa mais caiu, né? Então, a hipótese é o seguinte, que os investidores eles resgataram seus títulos, provavelmente para comprar mais ações. E como é que a gente pode ver isso? Então, para a gente ter certeza não, né? Para a gente estudar essa hipótese, eu baixei aqui os dados do índice Bovespa. Aí, da mesma forma que eu fiz aqui, então eu vou baixar aqui o índice Bovespa, eu vou pegar o preço de fechamento ajustado, vou dar um resample, ou seja, vou agrupar semanalmente, vou dar um last, que eu vou pegar o último dia, ou seja, o preço de fechamento da sexta-feira, todos os preços de fechamento do último dia da semana. Aqui eu já calculo a variação percentual, né? Eu quero saber quantos por cento caiu ou subiu aquela semana. E aqui eu tiro a primeira linha aqui, que ela não tem nenhuma informação. Beleza, então rodando aqui, a gente vai baixar os dados de Bovespa, já baixou. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova variável aqui, Selic Bov, ela vai receber um novo data frame. Esse data frame vai ser composto pelo data frame recompras da Selic semanal, né, que são esses dados aqui. Até aqui, são esses dados aqui que estão em cima no gráfico. Aí eu faço a mesma coisa, né? Tiro um percentual para saber qual que foi a variação dos resgates dos títulos naquela semana e agrupo aqui com essa informação aqui da variação semanal do índice Bovespa. Então, vamos fazer isso. Então, pronto. Então, é isso aqui, ó. Então, por exemplo, da semana passada, da semana anterior para essa, a gente teve um aumento ali de 23% de recompra, enquanto a bolsa subiu aí 0,3%. Então, eu fiz essa tabela aqui, e aí, com essa tabela, a gente vai plotar um gráfico. Aqui eu estou utilizando o Go, que é do Plotly, né? Então, utilizando a biblioteca Plotly. Aí eu passo duas séries, né? A primeira série seria essa coluna recompra e a outra série é a coluna do Ibovespa. Então aqui está o gráfico, né? Em vermelho aqui a variação do índice Ibovespa na semana, e em azul a variação da quantidade de recompra, ou seja, dos resgates dos títulos do Tesouro Selic 2025. Então, você vê que, por exemplo, aquela semana que eu falei, 22 de março, aí você tem em vermelho o índice Bovespa, ó, caiu 18%, e o total de recompras, ele aumentou em 84%, quase 85%. Então, em Bovespa cai, resgate de Tesouro Selic aumenta. Então, basicamente, você vê nesse gráfico aqui uma correlação negativa, né? Então, só para a gente ver quão negativo é, pode utilizar o comando core aqui, que ele calcula essa correlação, né? Então, nesses dados aqui, são aproximadamente aí a correlação em menos 0,3. Com isso, então, a gente fecha aí, a gente destrincha a base de dados do Tesouro Direto. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.